pessoal, tudo bem? Pastor Vitor aqui para mais um episódio do nosso podcast e nós estamos continuando com uma nova fase, com uma nova linha aqui de raciocínio, sendo mais intencional ainda naquilo que Deus tem nos confiado e eu estou muito feliz de você estar aqui assistindo esse podcast, ouvindo esse podcast, seja onde você estiver, no carro, na praia, no trabalho, em casa, não sei onde você está, mas que bom que você está aqui. Se você já me conhece, seja bem-vindo mais uma vez. Se você está vindo pela primeira vez, chega aí e já curte também, compartilha, não esquece de nos ajudar a propagar isso que a gente tem feito, esse trabalho que a gente tem feito aqui online. Beleza, gente? E hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre liderança. E nos próximos episódios nós vamos falar sobre alguns princípios de liderança. E hoje eu queria começar falando de um princípio de liderança muito importante, tá bom? Mas antes da gente começar, eu queria te dizer que nem todos nasceram líderes. Às vezes as pessoas têm essa ideia de que só vai liderar quem nasceu com o dom de liderança, né? E a primeira coisa que eu quero te falar é que talvez você não lidere hoje ninguém, talvez você não está liderando nenhuma equipe, ou você não tem um cargo no seu trabalho, ou na igreja, ou seja, onde você estiver, mas a primeira liderança que você precisa aprender, que você precisa ter, é a autoliderança. Tem muita gente querendo liderar outros, mas não está liderando nem a sua própria vida. Então, a primeira coisa que eu quero te falar é, organiza a tua vida. E eu tenho certeza que esse podcast vai te ajudar para você colocar etapas de organização pessoal para que você possa crescer como pessoa, tá bom? E o primeiro mito que eu quero logo falar hoje aqui com você é o mito de que todo líder nasceu com dom de liderança. Isso é verdade que existem algumas pessoas que têm o dom de liderança, mas a verdade é que liderança é algo que pode ser aprendido ou é algo que pode ser desenvolvido, né? Então, se você não tem esse dom, se você não tem essa aptidão, essa ferramenta, né, de liderança, eu quero te dizer, você pode aprender e é totalmente real que você possa aprender. Eu não acredito, eu não acho que eu nasci com o dom de liderança. Pelo contrário, eu era um cara que eu era muito embiocado, eu era um cara que eu não gostava muito de lidar com gente, né? Eu era um cara que eu tinha muita dificuldade de conversar, de comunicar, né? Mas depois que eu recebi um chamado de Deus, eu entendi que eu precisava aprender de liderança, né? E a liderança foi algo que eu fui construindo ao longo da minha vocação, ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida, né? E hoje eu aprendi alguns princípios de liderança que eu queria compartilhar com você, tá bom? Eu não sei se você já chegou num colégio. Eu percebo isso porque eu estou com filhos pequenos, né? E uma vez eu fui no colégio do meu filho mais velho e eu cheguei lá e comecei a observar as crianças, né? E geralmente no colégio ali, no meio das crianças, vai ter uma criança que vai se destacar mais como líder, né? Aquela criança que vai estar, às vezes, até liderando a bagunça, né? Às vezes você vê a criança ali, aquela que é a mais traquina, às vezes liderando até mesmo a traquinagem dos outros, né? Mas a verdade é que liderança é algo que você pode nascer com esse dom, mas a minoria nasce com esse dom e muitos desenvolvem esse dom. Então, a primeira coisa que eu quero te falar é, abra o seu coração para você começar a desenvolver liderança na sua vida. Porque justamente eu quero te falar que a liderança, a tua capacidade de liderança vai determinar o teu nível de eficácia. Ok? Então, se você quer crescer na sua vida, se você quer ter sucesso, e seja aonde você estiver trabalhando, seja o que você estiver fazendo, se você aprender aptidões e ferramentas de liderança, isso vai te ajudar a romper na tua eficácia e você vai com certeza ter um nível de sucesso muito maior do que se você não tivesse liderança. Bom, isso é uma coisa que muita gente nem se percebe. Muita gente nem percebe o quanto liderança é importante, tá bom? A verdade é que todos nós temos um potencial de liderança, mas a nossa eficácia vai estar totalmente ligada ao nosso nível de liderança. E a pergunta-chave que eu quero te fazer é: como você terminou o final do ano passado? Você terminou se perguntando, poxa, eu podia ter tido um êxito melhor nos meus projetos, eu podia ter chegado mais longe, eu podia ter feito mais coisas, né? Se você terminou o seu ano no ano passado e fez uma avaliação e você chegou à conclusão que você podia ter sido melhor ou feito mais coisas ou alcançado mais sucesso, então talvez é porque o teu nível de liderança precisa ser justamente trabalhado, tá bom? E eu vou te dar um exemplo muito prático
Eu li esse exemplo num livro há anos atrás, e é o exemplo do McDonald's. Você conhece o McDonald's? Eu acho que o McDonald's é a rede de restaurantes mais famosa que existe no mundo, né? E eu não sei se você conhece a história, mas os irmãos McDonald's, que foram 2 irmãos que fundaram a rede do McDonald's, quando eles começaram, eles tiveram a ideia de franquear, né? E a ideia de franquia é justamente eu tenho um modelo de negócio que funcionou e eu vou vender para outros empreendedores em outros lugares que possam gerir aquele negócio, que ele não dependa de mim e que o negócio possa me gerar ganhos e lucros sem necessariamente eu estar ali geograficamente e fisicamente, né, ali. Então, o projeto de franquia, ele tem tudo a ver com liderança, né? E os irmãos McDonald's, eles conseguiram vender a ideia deles para 5 pessoas e essas 5 pessoas abriram 10 restaurantes e eles pararam por aí. O máximo de eficácia que os irmãos McDonald's chegaram foi de 10 restaurantes, né? Eles conseguiram abrir 10 restaurantes que não dependiam dele, né? É muito importante a gente salientar que quem criou toda a formatação do McDonald's foram os irmãos McDonald's. Eles criaram todo aquele sistema de entregar um hambúrguer em 60 segundos. Eu não sei se você sabe disso, mas o grande mote, o grande modelo de negócio deles lá no começo foi justamente entrega de hambúrguer em 60 segundos. Né? E eles conseguiam fazer aquele lanche com hambúrguer, batata frita, refrigerante, entregar em 1 minuto. Né? E isso era incrível, era um modelo muito inovador, se fazia fila ali no McDonald's. Mas eles não conseguiram vender para mais de 10 pessoas, ou eles não conseguiram expandir para mais pessoas. Até que entrou um sócio chamado Ray Kroc, e esse cara, em apenas 4 anos, conseguiu expandir a rede McDonald's para 100 restaurantes, em 4 anos, gente. 100 restaurantes. E depois em mais 4 anos, né? Os primeiros 4 anos, de 1955 a 59, ele abriu 100 restaurantes, eles abriram 100 restaurantes, e depois nos outros 4 anos eles abriram 500 restaurantes. Isso é um absurdo. Em 8 anos eles saíram de 10 restaurantes para 500 restaurantes. E hoje, no ano de 2023, o McDonald's possui cerca de 39 mil restaurantes em 119 países. Isso é um número assustador. Por que eu estou te falando isso? Eu não sei se você é um líder eclesiástico, um pastor, um líder de ministério, ou se você é um líder aí fora, nas esferas sociais, ou talvez você não é um líder ainda de equipe, mas você precisa liderar a sua vida. Primeira coisa que eu quero que você aprenda e que você entenda aqui é o princípio do limite. A tua capacidade de liderança vai determinar o teu nível de eficácia. Então o McDonald's chegou aonde chegou nesses 39 mil restaurantes hoje no mundo, porque Ray Kroc tem um nível de liderança muito alto e por isso ele conseguiu expandir. Então, assim, de uma forma muito prática, eu queria te dizer, se o teu nível de liderança, vamos dizer, é 1, ok? A tua capacidade de liderança é 1. Imagina comigo esse gráfico. Você tem a capacidade 1. De liderança e a tua dedicação ao sucesso, ou seja, você é um cara trabalhador, você é uma pessoa que se esforça muito, você sabe que você talvez tenha um chamado, você tem um propósito e você tem um nível de uma dedicação ao sucesso de 8, tá bom? Então você vai ter um nível de liderança 1 vezes uma dedicação ao sucesso de 8, 1 vezes 8 você vai ter um sucesso de aproximadamente 8, 1 vezes 8 é 8, ok? Agora vamos dizer que você investiu na sua liderança, você leu livros de liderança, você assistiu mais podcasts aqui do Pastor Vitor, você realmente entendeu a importância de você crescer nesse quesito. E você aumentou em 1 ano o teu nível de liderança para, vamos dizer, um nível 7 de liderança. Ou nos próximos anos, 1 ano talvez seja muito rápido para chegar em 7, mas nos próximos anos você chegou ao nível 7 da tua capacidade de liderança. E a tua dedicação ao sucesso continua 8. Né? Então a gente vai multiplicar 7 vezes 8, a gente vai ter um resultado de 56. Então esse número vai ser exatamente o teu nível de eficácia. Você entendeu isso? Então se você multiplicar a tua capacidade de liderança com a tua dedicação ao sucesso, você vai aumentar o teu nível de eficácia, ok? Vamos trazer para a Bíblia agora um pouquinho? Talvez você seja do meio cristão, do meio evangélico, e você está pensando, poxa, pastor Vitor só está falando aí de história natural. Vamos um pouquinho para a Bíblia. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz assim, e disse Deus ao homem, né? Ou melhor, e disse Deus na criação,
produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Tá bom? Então, lá em Gênesis 1:11, Deus está criando os céus e a terra, Deus está criando o homem no sexto dia. E quando Deus criou as árvores, ele disse que elas deveriam, que cada semente de cada árvore frutífera daria fruto segundo a sua espécie. Ou seja, o que eu estou querendo te falar com isso? É que cada semente vai gerar de acordo com o seu DNA. Tá bom? Então, se eu tenho um caroço de açaí, uma semente de açaí, essa semente ela vai gerar banana. É isso? Claro que não. Uma semente de açaí vai gerar açaí. Se eu tenho uma semente de mamão, essa semente vai gerar mamão. Se eu tenho uma semente de uva, essa semente vai gerar uva. Isso é um padrão da natureza. E isso também é um padrão espiritual. E o que eu quero te falar é que cada líder vai gerar também de acordo com o seu nível de liderança. Quanto mais você tem um nível de liderança alto, mais líderes você vai gerar. Ok? Então, se a sua equipe hoje não está indo bem, ou se a tua vida não está indo bem, para de procurar culpados, para de falar que é o diabo, para de falar que é o teu pai, para de falar que é o trauma da tua infância, para de dar desculpa furada e começa a assumir a responsabilidade da tua vida. E começa a liderar a tua vida. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda hoje aqui, nesse podcast é: lidere a sua vida, invista no conhecimento pessoal. Eu quero te perguntar quantos livros você já leu esse ano. Sim, a gente está em fevereiro, eu quero te falar, eu já terminei o meu primeiro livro do ano, eu já entrei no meu segundo, eu estou lendo 2 simultaneamente, ok? Eu estou lendo mais 2 livros, já chegou mais um, já estou a fim de entrar no terceiro, mas eu não vou fazer isso, senão eu não termino nunca nenhum dos 3, ok? Mas a verdade é que nós precisamos investir em autoconhecimento, em crescimento pessoal, né? Então, eu quero te perguntar, quantos livros da Bíblia você já leu esse ano? Quantos livros de conhecimento pessoal? Quantos livros de liderança? Sabe, tudo isso vai gerar em você um crescimento, e esse crescimento que está em você vai gerar pessoas parecidas com você. Se a sua equipe não está gerando fruto, é porque talvez você, líder, não está indo bem. Muitas vezes a gente quer botar culpa nos nossos liderados, né? A igreja não está crescendo, a gente fala, o problema é que o ministério de louvor não está legal. As células não estão multiplicando, e a gente fala, o problema é que os líderes são muito fracos, né? Aí o ministério de intercessão não está orando, e a gente fala, não, é porque a pessoa que eu coloquei, ela não tem muita sabedoria para liderar, né? Na verdade, nós precisamos parar de olhar para as pessoas, nós precisamos olhar para nós, porque eu aprendi que tudo numa equipe se resume ao líder. Se a tua equipe vai mal, é porque você, líder, está indo mal. Se o teu casamento está indo mal, homem, você não está liderando a tua esposa, você não está liderando a tua casa. Se os teus filhos estão se perdendo, talvez é porque você não está liderando eles. Ok? Então, é muito importante que nós, hoje, tomemos a responsabilidade da nossa vida, da autoliderança, para que nós possamos aumentar a nossa eficácia. E quando nós aumentamos a nossa eficácia, nós, consequentemente, também aumentaremos a eficácia da nossa equipe, ok? Então, a equipe sempre será o reflexo do seu líder. Se você está anotando, anote isso. A equipe sempre será o reflexo do líder. Se temos líderes apaixonados, a equipe certamente vai ser apaixonada. Se temos líderes comprometidos, certamente teremos equipes comprometidas. Agora, se temos líderes carnais, se temos líderes que caminham sempre no pecado, líderes que têm ausência de caráter, ausência de unção, é isso que a gente vai gerar. Tá bom? Eu não sei se você já percebeu, mas o Brasil perdeu a Copa recentemente, né? Perdemos mais uma vez a Copa, estávamos com o jogo na mão, e quem gosta de futebol se identifica com isso, né? Poxa, perdemos daquela forma mais uma vez, que ficou entalado no gogó do brasileiro de novo, né? Já não bastou os 7-1, agora de novo uma perda ali, né? Besta. Mas todas as vezes que um time de futebol perde, o que acontece? O técnico é mandado embora. Por quê? Porque se entende que já se tem um bom plantel, já se tem uma boa equipe, já se tem bons jogadores ali. E se não houve êxito, é porque a responsabilidade é do técnico, é do líder. Okay? Então eu queria encerrar esse podcast hoje te falando.
Para de botar a culpa nos outros, para de dizer que a tua equipe é ruim. A tua equipe é a melhor que você poderia ter. Eu sempre digo isso para os meus discípulos, eu sempre digo isso para a minha galera do Hub, eu falo, Deus me deu os melhores. Eu sei que tem uns que estão capengando aí, eu sei que tem uns que não estão tão bem, mas eu já libero palavras de decreto, eu já libero palavras de profecia, e eu já libero palavras dizendo, cara, se talvez hoje você não está muito bem, daqui a 6 meses você vai estar bem. Talvez hoje você está capenga, talvez hoje você chegou aqui todo estrupiado, todo ferrado, mas eu já vou falando, se você está comigo, Deus me deu os melhores, porque você vai ser transformado e você vai se tornar o melhor. Amém? Então você precisa confiar na sua equipe e você precisa abraçar o teu crescimento pessoal para que você possa crescer em liderança e você vai gerar pessoas parecidas com você. Fez sentido isso para você? Se você curtiu esse podcast, a gente vai ficar por aqui. Comenta aí se você está no YouTube, se você está em outras plataformas, curte, compartilha também, nos ajuda a propagar isso aí. E se você acha interessante compartilhar com pessoas aí, com os teus liderados, pessoas da tua equipe, seja do teu trabalho, seja da tua empresa, seja da tua igreja, compartilha aí também nos teus grupos da empresa e nos ajuda também a ajudar outros. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio. Valeu!